Mais um protesto, hein? Virou rotina. Toda semana a torcida organizada do Fortaleza faz um protesto. Ou lá no CT, ou no aeroporto, ou no estádio. Irmão, toda hora tem um protesto acontecendo no Fortaleza. Impressionante. Eu nunca vi time para ter tanto protesto esse ano e na maioria das vezes não surtia efeito nenhum. Vamos aqui acompanhar créditos para o canal Expresso Tricolor, que fez um pouco dessa cobertura aí do protesto feito pela organizada do Fortaleza no aeroporto, no do embarque, né, do Fortaleza para o Rio de Janeiro. Vambora. O Jailson quer dar mais uma palavra, Pem, só um momento. Pode ficar à vontade. Pena, a gente está aqui, né, nesse movimento aqui, né, de protesto, válido, acho que é válido para todas as torcidas, entendeu? Toda a nação tricolor, porque a gente vai no PC, a gente não consegue chegar aos jogadores, mais uma vez, né, jogadores, faz essa vergonha aqui, se esconderam dentro do aeroporto, certo? Porque a gente queria o cara a cara, falar no olho, porque o que a gente passa, que a torcida organizada passa para acompanhar o clube, não é fácil, não é fácil. Eu falo em termos de todos, certo? Sem exceção. Então a gente está aqui, né, dando a cara a tapa, viajando sem saber se volta para casa, meu irmão, entendeu? Pelo Fortaleza Esporte Clube. Para quê? Para jogadores pegar, virar as costas pra gente, entrar escondido. A gente estava lá dentro do aeroporto esperando todo mundo para a gente trocar uma ideia, 1000 graus mesmo, porque eles têm que ir lá e vencer o Fluminense. É a obrigação deles chegar lá e vencer o Fluminense dentro do Maracanã. Não. Aí é que tá, a obrigação vai ser do Fluminense no Maracanã. É, meu amigo, não é mole não. Tanto time pra tu vencer, irmão. Tu vai querer vencer do Fluminense no Maracanã. Não quero saber nem quem é Fluminense, jogador de Fluminense. É obrigação para tirar o Fortaleza dessa tragédia que pode acontecer, entendeu? A gente não quer o Fortaleza na Série B, jamais, jamais, jamais. Mas eu acho que esses jogadores estão querendo, entendeu? Então a gente vem aqui para passar uma visão para eles que tirem o Fortaleza dessa. Porque se afundar, vai se afundar todo mundo junto. É mesmo, eu vou dizer pra vocês, viu? O segundo turno do Fortaleza é bem preocupante, cara. Pela bola pequena que o Fortaleza joga, pelo elenco fraco que tem, pelas contratações na média ruins que fez até agora nessa janela de julho. É bem preocupante a situação do Fortaleza de briga pra não cair até a última rodada. Pode escapar? Pode, mas vai sofrer, viu, irmão? Até a última rodada. Salário de milhões, futebol de centavos. Tá aí o protesto feito pela torcida organizada do Fortaleza. E assim, vamos lá, tabela em tela aqui para vocês. O Fortaleza pega o Fluminense hoje no Maracanã, 4 horas da tarde. Tem que pontuar. Assim, o Fortaleza vai pegar hoje um Fluminense um pouco desmobilizado. Por quê? Porque o Fluminense tá na Sul-Americana, venceu o primeiro jogo por 2-1 contra o América de Cali, teve o desgaste da viagem para Salvador, para enfrentar o Bahia no final de semana passado, teve o desgaste da viagem para Colômbia, que não é tão rápido assim, não é daqui para Maceió não, irmão, são horas e horas de voo, e agora vai enfrentar o América de Cali no jogo da volta no próximo meio de semana. Então, diante de todo esse contexto de desgaste, vários jogos aí, a cada 3 jogos, a cada 3 dias o Fluminense joga basicamente, o senhor Renato Gaúcho deve poupar peças, né? E deve ser o time base que enfrentou o Bahia na Fonte Nova. Com Fábio no gol, Manuel na zaga e Davi Schmidt na zaga pela direita, Júlio Fidelis e Guga nas laterais, Bernal, Lima, Nonato, Ganso, Keno e Cano no ataque. É mais ou menos essa a base do Fluminense para enfrentar o Fortaleza no Maracanã hoje. Dos titulares absolutos aí, a gente tem Fábio, Nonato, de certo modo, é um titular e é mais ou menos por aí. Varia um pouco outros jogadores, mas na média é um time quase que todo reserva para enfrentar o Fortaleza no Maraca. Só que aí você pensa, vai ser jogo fácil então, né? Jogo fácil? O Fluminense acabou de fazer um jogaço contra o Bahia na Fonte Nova. 3-3. Tava ganhando o jogo até os 43 minutos do segundo tempo. E fazendo um bom jogo, tá? Não é que fez um gols aleatoriamente, não. Tava fazendo um bom jogo com o Cano decidindo e fazendo gol de tudo que é jeito lá na Fonte Nova. Esse Júlio Fidelis, bom jogador, tá? Bom lateral direito. Eu até me surpreendi, eu não conhecia garoto da base do Fluminense, né? Até onde eu sei. Jogador que ataca muito espaço, tem personalidade para atacar, para finalizar a bola em gol, para dar assistência, tem qualidade no passe. É bom jogador esse Júlio Fidelis, tá? Nonato, Lima todo mundo já conhece, Lima que já passou pelo Ceará, Ganso também, são jogadores mais lentos, né? Mais de controle de posse, mas são lentos, não são meio-campistas de intensidade, são mais de controle de posse. Keno, qualidade técnica tem demais, driblador rápido, arisco demais. E Cano, se deixar Cano livre na grande área, é mangalho que tu vai tomar hoje, tá? Bom, e Fábio no gol é um bom goleiro. Então, assim, apesar de ser um Fluminense
reservão, basicamente, um misto frio, é um Fluminense forte, viu? Hércules vai estar no banco de reservas, Everaldo vai estar no banco de reservas, Canóbio vai estar no banco de reservas e por aí vai. Então é um Inter bem mais, é um Fluminense bem mais, vamos dizer assim, alternativo para o jogo de hoje. E o Fortaleza deve também tem confronto no meio de semana pela Libertadores, o Fluminense tem pela Sula, Fortaleza tem pela Libertadores, vai enfrentar o Vélez Sarsfield. Primeiro jogo 0-0, o jogo da volta difícil, hein? Lá na Argentina com 50 mil torcedores pró Vélez Sarsfield, vai ser infernal para vocês, meus amigos. No mundo hipotético ideal, se o Fortaleza tivesse ali na posição do Fluminense, a gente teria hoje um confronto de dois times reservas. O Fortaleza reserva, o Fluminense reserva. Só que aí o Fortaleza está desesperado na briga para não cair. O Fortaleza é o 18º colocado com 15 pontos conquistados. É uma projeção de queda mesmo para a Série B, pela bola pequena que o Fortaleza joga, pelo treinador fraco que tem Renato Paiva e pelo elenco que também não acho que é o pior elenco da Série A, não acho que nem é elenco para estar no G4, no Z4. Mas na temporada inteira o Fortaleza não ganhou de quase ninguém, pô. O Fortaleza ele sobreviveu de uma vitória contra o vice-lanterna Juventude de 5-0, uma goleada contra o Colo-Colo, as duas no Castelão. Aí venceu do Fluminense querendo derrubar Mano Menezes lá no primeiro turno na estreia da Série A e venceu agora recentemente do Bragantino. Foi dessas vitórias que o Fortaleza sobreviveu na temporada. Longe do Castelão, longe do estado do Ceará. Sabe qual foi a última vitória do Fortaleza? Contra o Sport, pô. Na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro, não. Foi na Ilha do Retiro. Que foi 2-0 lá na Copa do Nordeste, na fase de grupos. Foi a última vitória do Fortaleza longe do estado do Ceará. Bizarro, cara. O time não ganha de ninguém, gente. O time apanha de todo mundo. E é um time que às vezes nem faz um jogo tão ruim coletivamente falando. Mas se mutila no jogo com a expulsão, ou com a falha bizarra no goleiro, ou com a falha bizarra do zagueiro. Tipo, é um time que ele vai se mutilando durante a própria partida, pelos seus próprios erros. É impressionante o que o Fortaleza está vivendo nessa temporada. Merece sim estar na zona do rebaixamento. Tinha elenco para brigar para não cair sim. E tá na zona, irmão. 15 pontos. E cuidado, viu? Se perder hoje o Sport ganhar, eu já vou ficar uma rodada do Fortaleza, viu? Cuidado, meu irmão. Só digo isso. Mas enfim, o Fortaleza deve ir com Elton Leite no gol, Gaston Ávila, Brito, Tinga e o Everson. Estamos no dia 16 de agosto e Tinga é o titular do Fortaleza. Se bem que Mancuso talvez seja o titular no jogo da volta, né? Contra o Vélez, na Argentina. Enfim. Matheus Joseto, Zé Wellison e Kevin Andrade. Aí você tem uma configuração melhor de um 4-2-3-1, porque Zé Wellison e Matheus Rosseto vai ficar um pouco mais recuado. Rosseto como segundo volante, Kevin Andrade como meio atacante e Zé Wellison de primeiro volante mesmo, mais cão de guarda, né? Faz tempo que Zé Wellison não aparece na titularidade do Fortaleza. Pikachu na ponta direita, Herrera na esquerda, enfim, não sei nem se vai ser isso exatamente, porque Herrera joga mais na direita, né? E Lucero de centroavante. Então, se você parar para analisar, é um Fortaleza com outras alternativas do meio para frente. Não é um Fortaleza 100% titular também não, viu? Pelo que a gente pega aí no apanhado geral do Fortaleza nos últimos 5, 6 jogos, Lucero não é o titular absoluto. Herrera também não. Tinga também não, varia muito. Enfim, complexo aí cravar, né? Nem tem um 100% titular, nem tem um 100% reserva. Bom, estatística aqui rápida para vocês de Fortaleza e Fluminense no Maraca. A última vitória do Fortaleza foi em 2021. Teve até gol de Marcelo Benevenuto de cabeça nesse confronto. De lá para cá foram 2 vitórias do Fluminense e 2 empates ao todo. O histórico é favorável para o Fluminense no Maracanã por razões óbvias. Quem joga em casa normalmente tem um histórico melhor. E o Fortaleza não é um visitante tão indigesto assim contra o Fluminense não. Mas é um jogo que sim, o Fortaleza pode fazer ferida? Pode. Acho que o Fortaleza ele tem que pelo menos pontuar hoje no Maracanã. Por quê? Porque ele precisa. Não é porque o Fluminense é horroroso. Não. O time do Fluminense é bem competitivo. Vem fazendo ali nos últimos jogos, mesmo com o time meio mesclado, uma campanha de recuperação daquele início no pós-Super Mundial horroroso. O Fluminense, para quem não sabe, depois do Super Mundial, ele emendou uma sequência de 4 derrotas consecutivas. E a torcida do Fluminense estava desesperada. Ou foram 4 ou foram 5 derrotas. E aí todo mundo ficou desesperado. Pô, será que vai brigar para não cair de novo esse ano? Porque tem a Sul-Americana aí, tem a Copa do Brasil. Será que vai ser eliminado na Copa do Brasil também? Não, o Fluminense conseguiu dar uma boa... Conseguir ter uma boa reação, né? Venceu do Inter lá no Beira-Rio. Se classificou na Copa do Brasil. Contra o Inter no jogo da volta no Maracanã.
Venceu no jogo da Série A, não lembro agora contra quem foi de cabeça, tá, cara? E empatou no último jogo contra o Bahia 3-3 na Fonte Nova. Então, é um Fluminense que começou a performar mais depois de muitas críticas que Renato Gaúcho sofreu e conseguiu colher mais bons resultados também. Ó, venceu do Grêmio, né? Venceu do Grêmio no confronto direto no Maracanã e empatou contra o Bahia no recorte recente. Ganhou do América de Cali fora de casa e se classificou contra o Internacional na Copa do Brasil. Então, aquele Fluminense que estava se pintando ali de talvez uma briga para não cair, já deu aquela subida na tabela e a torcida do Fluminense está um pouco mais tranquila. Se perder hoje, não é crise e acabou o mundo pro Fluminense, não. Então, vamos aguardar no que é que vai dar, né? Ó, pra finalizar o vídeo, tabela do Fortaleza desse segundo turno. A gente até trouxe ontem uma live completa para falar mais sobre projeções, né? A gente fez um simulador total, basicamente, das 38 rodadas, das últimas 19 rodadas, na verdade. E na minha projeção, não é querendo cravar que o Fortaleza vai cair para a Série B, mas na minha projeção, o Fortaleza vai ter muitas dificuldades para sair da zona do rebaixamento e talvez nem saia dela, tá? Na minha projeção, o Fortaleza chegaria a 38, 39 pontos. Então, assim, é um cenário bem preocupante para o Fortaleza, porque você olha para o futebol apresentado, você não tem muita convicção que esse time vai sair da lama tão rápido, não. Ó, pega o Fluminense no Maraca, eu joguei um pontinho aqui. Aí o detalhe são para os confrontos diretos. Eu sei que o Mirassol hoje não faz parte do mesmo campeonato do Fortaleza. O Fortaleza tá lá na 18ª colocação, o Mirassol tá em sexto. Mas quando você vai pro mano a mano em relação a elenco, o elenco do Fortaleza, na minha opinião, é melhor do que o elenco do Mirassol. Podem me chamar de doido aí. Quando eu falava ano passado que o Fortaleza não tinha elenco no papel para estar na 4ª colocação, muitos me detonavam. Pois bem, a resposta tá aí, né? É o 18º. E a base do time é a mesma. Não me vinham falar aqui que, não, teve grandes mudanças. Teve grande mudança, porcaria nenhuma. Então, assim, ao mesmo tempo que não tinha elenco para estar em quarto ano passado, em relação ao papel, teoria, né? A prática é outra. Não tem elenco para estar na 18ª colocação. Mas é uma coisa, a teoria é uma coisa, a prática é outra completamente diferente, tá, gente? Enfim, e aí voltando aqui para a questão dos jogos do Fortaleza. Mirassol em casa, Vitória em casa, Sport em casa. Aí você vê Vasco em casa, Grêmio em casa. O Fortaleza ele tem 5 confrontos diretos em casa. Aí você tem o Juventude fora, e mais quem fora? O Juventude fora e o Santos fora, em relação a confronto direto, né? 5-2 em relação a confrontos. 5 em casa, 2 fora. 7 dos 7, 5 em casa. Então, assim, dá pra escapar. Vamos botar que ganhe todos os confrontos diretos. 15 pontos, já chega em 33. Aí você tem que colher os pontos fora de casa. E aí é que o Fortaleza tá com dificuldades também, né? Se tá com dificuldade de colher pontos em casa, imagina fora. O Fortaleza não sabe o que é ganhar já tem mais de 5 meses. A última foi contra o Sport na Ilha do Retiro na Copa do Nordeste. Na Série A não ganhou de ninguém fora de casa. O Bragantino foi no Castelão. Juventude no Castelão. E a outra vitória foi contra o Fluminense também no Castelão. Foram as únicas 3 vitórias do Fortaleza na Série A. Então, preocupante, viu, meus amigos? Preocupante esse cenário aí, viu? Meu amigo, não é mole não. Aí vamos lá. Um ponto contra o Fluminense hoje. Vence do Mirassol, 4. Empata com o Inter, 5. Vence do Vitória, 8. Perde do Palmeiras. Ganha do Sport, 11. Empata com São Paulo, 12. Empata com o Juventude, 13. Ganha do Vasco, 16. Perde do Cruzeiro. Empata com o Flamengo, 17. Empata com o Santos, 18. Empata com o Ceará, 19. Ganha do Grêmio, 22. Perde do Bahia. Empata com o Atlético Mineiro, 23. Empata com o Bragantino, 24. Ganha do Corinthians, 27. Perde do Botafogo. Eu acabei de fazer uma projeção otimista barra realista para o Fortaleza. O Fortaleza faria um segundo turno de 27 pontos conquistados. Pois bem. Então tem um jogo a menos. Vamos botar a derrota no jogo a menos? Ou empate, vai. Mas vamos só simular aqui o segundo turno. Meus amigos, 27 mais 15, 42. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Eu acabei de fazer uma projeção. O Fortaleza ganhando de todo mundo, basicamente, confronto direto. Praticamente, em casa, no Castelão, né? E empatando os outros confrontos direto fora. Basicamente foi isso. O Fortaleza vai chegar a 27 pontos. Mais 15, 42. Vamos botar um empate no jogo a menos, 43. É meio que assim. Se as coisas começarem a fluir pro Fortaleza, o Fortaleza chega ali a 43 pontos. Que talvez não seja suficiente para permanecer na Série A. A minha projeção é que com 42 tu escapa.
Só que, óbvio, é só a minha projeção. O Fortaleza talvez chegue no máximo a 43. Meu amigo, vai ser desespero pro Fortaleza até o final e talvez caia pra Série B mesmo, não é à toa que tá em 18º colocado. Se ganhar hoje pode sair da zona? Pode, mas pra isso o Vasco não pode ganhar, o Vitória não pode ganhar e por aí vai. Então é um cenário bem preocupante aí pro Fortaleza, viu, daqui pro final da Série A. Bom, é isso, meus amigos. Abraço pra todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também. Valeu, gente!